Gente, bom dia a todos. Estamos aqui na segunda edição do projeto História da Engenharia, contada pelos ex-alunos. A nossa convidada de hoje é a Ângela Varenga, engenheira mecânica, e tem muito a passar para nós sobre da trajetória, da simpatia que é peculiar. São muitas histórias. Eu agradeço a presença de todos, agradeço, Ângela, já antecipadamente sua presença, do Sérgio Arthur, nosso ex-aluno também, quando é engenheiro mecânico, eletricista, do tempo que se formavam os dois, da presença do Lázaro Borges, que é engenheiro mecânico, a presença da Consuelo aqui nos bastidores, da equipe de apoio, e também ao CREA-MG, por estar apoiando esse projeto da associação. Ângela, você conhece, então nós somos aqui a Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia e somos gestores do museu onde nós estamos sendo a Memória da Engenharia, na Rua da Bahia, 52, no centro de Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua presença, Ângela. O prazer é todo meu. Vamos aqui agora iniciar a nossa conversa e eu sei que ela vai nos dar muito prazer. Adianto para você, Ângela, nós estamos reformatando o site da associação e essa entrevista será disponibilizada no site, todas as revistas são disponibilizadas, como também nas redes sociais pela equipe de apoio. Agradeço também a equipe de apoio, todo o trabalho. Bom, Ângela, vamos começar. Nos fala um pouco dessa história da Ângela, jovem, toda essa trajetória, formação de curso básico, intermediário, até chegar na engenharia, a sua trajetória em Belo Horizonte. Pelo que eu sei, você é de Belo Horizonte, não é isso? Sou de Belo Horizonte. Então vamos escutá-la. Bem, eu nasci na floresta, fui criada na floresta e não sou bicho. Floresta. Eu estudei no grupo escolar, chamava Grupo Escolar Cristiano Machado, era um grupo pequeno, 2 quarteirões da minha casa, mas foi um aprendizado muito grande. E quando eu estava no grupo, quando eu formei, eu já fui oradora. Eu gosto um pouco de mandar, sabe? E quando eu estudava também, o grupo chamava Cristiano Machado, e esse Cristiano Machado morreu e tinha que uma pessoa do grupo no velório lá no Bonfim, representando a escola. E foi a primeira vez que eu fui no cemitério. Olha que interessante. E tive que ler uma coisa para o Cristiano Machado, que morreu, que era o nome do grupo nosso. Onde era o grupo? Na Rua Jacuí. Hoje não tem mais nada, sabe? Era na Rua Jacuí com Guaranese. E depois eu fui para o Colégio Estadual. Não existe nada melhor no mundo do que o Colégio Estadual. Colégio totalmente moderno. E durante o período do ginásio até o científico, até o segundo científico, minha turma era só feminina. Então era turma feminina e turma masculina. No terceiro ano, minha turma foi mista, porque já era para optar para quem queria fazer. E quem quisesse clássico optava, quem quisesse fazer direito optava para o clássico, quem quisesse engenharia, medicina optava para o científico. No ginásio, a gente mais ou menos já sabia o que a gente queria ser. Tinha programas, o colégio era muito avançado, sabe? A qualidade do ensino. A qualidade do ensino excelente, excelente. Os professores eram os melhores que existiam. E eu lembro que eu tinha um professor que dava aula de história, parecia que ele tinha vivido aquilo, que ele estava contando uma viagem dele. E ele tem uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim: cultura é tudo aquilo que a gente sabe depois que esquece o que aprendeu. Olha só. Olha que interessante. E realmente, não é bonito? Nunca mais esqueci. E essa pessoa chamava João Etienne Filho, que era muito conhecido aqui em Belo Horizonte. Então, eu resolvi fazer engenharia. Minha mãe, era um pouquinho da minha mãe e do meu pai. Minha mãe era advogada, meu pai era engenheiro agrônomo. Meu pai trabalhava no fórum, minha mãe dava aula de matemática. Que ótimo!
E a família da minha mãe, meu avô tinha 12 filhos, todos fizeram curso superior, inclusive as mulheres. Tanto que a minha mãe, ela era advogada e ela tinha uma cabeça melhor do que a minha, porque ela casou e não mudou o sobrenome. Eu casei e mudei. O CREA, eu tinha 2 CREA, muita confusão isso. Hoje as minhas filhas puxaram a avó e não a mãe. Ângela, o colégio estadual, eu quero deixar registrado aqui, porque muitos não conhecem o colégio estadual. Era o colégio estadual central, ele tem um nome, Central. né? Só existia um. Porque colégios estaduais, mas nós tínhamos essa prática de referir ao colégio estadual central, né, com o colégio estadual, e o ensino de alta qualidade. É isso mesmo? Sim, Inclusive, minha turma do terceiro científico, todas as turmas tinham no máximo 30 pessoas no colégio. E tinha um processo seletivo também, né? Tinha uma admissão bem difícil. Quando eu saí do grupo, eu fiquei 6 meses estudando com a minha mãe e depois 4 meses num vestibular, professores preparando pessoas para fazer concurso para o colégio estadual. Aí eu fiz, passei. Mas eu fiquei 1 ano depois do grupo de admissão para poder fazer o concurso. Tinha também esse tempo de admissão, né? Era sim. 1 ano. Eu me lembro Mas disso. o ensino do estadual era o melhor ensino de Belo Horizonte. E, como meus pais não podiam pagar, nós estudamos no grupo Colégio Estadual e Escola Federal, né? Mas no último ano, minha turma era toda para engenharia. E eu ia até te perguntar isso. Como aconteceu o seu propósito de estudar engenharia? E tem alguma referência familiar? Demais. Como eu estava comentando, minha mãe tinha 12 irmãos, todos fizeram curso superior e tinha 2 engenheiras. Então, uma Beatriz, que todo mundo conhece, escreveu livro de física, e a outra Moema, que também fez uma parte na parte de reatores. Ela fez 2 anos de especialidade na Bélgica, 1 ano na Índia, e trabalhou a vida inteira nessa parte muito importante. A Moema. Você poderia falar um pouco? Ou seja, de 10 em 10 anos tinha uma engenheira na família. De mulheres, nós somos 6. Você pode falar um pouco sobre a Beatriz para nós, para deixar registrado aqui? A Beatriz, ela foi um diferencial. Ela fez engenharia civil, ela tinha uma colega na turma dela, e depois ela resolveu dar aula. O meu avô era professor, então a minha família também é cheia de professores. Formavam e davam aula. Minha mãe formou em Direito e dava aula, meu tio formou em Medicina dava aula, Beatriz. Eu tinha uma professora de português e francês. Agora, a Beatriz, ela resolveu especializar em física, mas ela fez um trabalho maravilhoso. E ela queria modernizar a física, falando assim que a física não era para ser decorada, era para ser entendida, porque a física fazia parte do dia a dia. E ela achava que os livros que existiam de física eram muito teóricos. Então, ela resolveu escrever um livro mais acessível para os jovens. Ela fez 3 edições em 3 livros. Fez 3 edições. E esse livro dela não só foi adotado no Brasil quase todo, mas como foi em Israel e no México. Olha que interessante. Isso não é conhecido. E hoje... E ela tinha um laboratório. O que ela fez? Ela alugou uma casa do lado da casa dela, onde, quando a gente viajava, tudo que ela achasse que era interessante, ela comprava e punha lá. E ela dava aula para os professores do interior que não tinham chance de aprender. Então, ela dava aula na física do dia a dia, com tudo que ela tinha lá na casa dela, para facilitar. Nunca cobrou, sempre teve o maior carinho, e toda vez no interior que precisava que ela fosse lá para fazer uma palestra. A minha região lá do Triângulo Mineiro, vários professores de física tinham sido alunos dela. Porque ela ajudava demais, ela fazia um trabalho lindo para os professores do interior, porque falavam que eles não tinham acesso. E ela tem os 3 livros que todo mundo conhece, e tem os livros dos professores também.
São 3 livros para os professores poderem ensinar aquilo que os alunos iam aprender no livro dela. É. Foi um trabalho muito bonito. Ela teve um parceiro que é o Antônio Máximo. E quando eu já estava na escola de engenharia, eu tinha um colega que desenhava e ela estava procurando os primeiros desenhos do livro dela. Foi esse meu colega Décio que fez. Antônio Márcio. Antônio Máximo Ribeiro da Luz. Ela está bem? Hoje não. Hoje, quer dizer, teoricamente ela está ótima. Ela teve Alzheimer, depois que o marido dela morreu. Ela casou mais velha, não teve filhos. E depois que o marido dela morreu, ela começou com o processo de Alzheimer. E aí a irmã dela colocou ela numa clínica, a clínica deixou ela cair. Eles ligaram perguntando se eu podia buscá-la. Ela levou 8 pontos na cabeça. Eu busquei e depois disso levei para minha casa. Hoje ela mora comigo. Parabéns. Ela não me conhece, mas está bem, muito bem de saúde. Muito. Ângela, essa família veio de Santa Maria de Itabira. Santa Maria de Itabira? É. Seu avô. Meu avô. A Beatriz é de lá? Hein? Mãe, não, a família do meu avô, dos meus tios, todos são. Minha avó veio do norte, de Recife, e meu avô veio de Ouro Preto, sabe? Ele era formado em farmácia. É. E então, ele abriu uma farmácia em Belo Horizonte que já fez mais de 100 anos. Ela continua existindo. Foi passando para os filhos, hoje para os netos. E elas fazem, inclusive, para quem tem pedra nos rins, eles fazem um pó, que pole a pedra, ela sai sem nenhum problema. Vem gente do Brasil inteiro comprar nessa farmácia, uma farmácia universal. Onde? Na Rua Itajubá. Olha que interessante. A questão do processo de seleção para entrar na escola de engenharia, você tem alguma memória, falar para nós? Cada hora ia mudando. Quando eu fui fazer o vestibular, tinha uma prova de matemática, que era a primeira seleção. Onde? Aqui? Aqui na Escola Federal. Eu só fiz o vestibular da Federal. Não, estou falando assim, porque depois passou para a universidade, passou a ser o campus. Você fez aqui na unidade aqui. Eu estudei tudo aqui. Tudo aqui. Lá depois inclusive processo seletivo aqui dentro da escola. Tudo aqui. E aí, quando eu estava saindo, eu encontrei. Eu dava aula particular de matemática também. Quando a mamãe não podia, eu dava aula para os alunos dela. Então, com isso, eu fui me preparando para essa parte do vestibular também. E aí, quando eu saí da prova, eu encontrei com o professor Mário de Oliveira. Aí ele foi me perguntando tudo que eu respondi. Falei, você não quer ir para o meu cursinho, não? Eu falei assim, não, eu fiz o cursinho da engenharia. Tá? Aí eu passei na primeira parte. Da engenharia era aqui na Rua Guaicurus mesmo. Isso é muito importante deixar registrado. O cursinho era ótimo, os professores eram ótimos, e era praticamente quase que de graça. Na Rua Guaicurus? Ali do lado onde que era. A primeira vez que eu ouço falar, eu já tinha escutado, mas não registrei, então isso é muito bom. Eu fiz. Bom, um destaque. O meu cursinho de vestibular foi. Aqui dentro da escola? Dentro da escola. Tinha estudantes que davam aula. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso. É. E aqui, Ângela, e aí a trajetória na escola, né? Você Não, aí mulher, eu passei. Única mulher na turma de engenharia mecânica, é isso mesmo? É, mas primeiro é um pouco diferente. Quando eu entrei, você tinha grupamento A e grupamento B. A podia escolher entre civil, elétrica e mecânica. E B era química, metalurgia e Minas. Tá? Então, eu já tinha certeza que o meu era o A, não era o B. Então, eu fui para o A. No A, a minha turma era só eu de mulher. Porque era curso básico na época também? Hein? Tinha curso básico não, né? Não, tinha esse... os 2 primeiros anos eram básicos de engenharia. O do terceiro para frente é que era a especialização. Então, como era em ordem alfabética, passaram 5 mulheres comigo. Mas como eu era a minha turma foi só de mulheres. No A, no primeiro e segundo ano também. No terceiro,
para eu ir para o terceiro ano, eu tinha que escolher. Eu detestava a elétrica e a civil estava muito bagunçada. E a mecânica foi na época do Juscelino, e tudo que se envolvia era mecânica. Então, eu optei por mecânica por conta disso. Aí, na mecânica, era 120 homens e eu. Nossa, É, exatamente. Mas naquele tempo, gente, os banheiros era tudo comum. Hoje eles estão querendo fazer isso de novo, no nosso tempo já era. Porque não tinha um banheiro para só uma mulher, né? E poucas professoras. Tinha a minha tia, tinha poucas professoras. Então, era uma escola, era um prédio moderno, né? O AG, né? Depois a gente foi para o AC também, é a Avenida do Contorno, chamava AC. Ainda estava em construção, não sei se ele acabou, mas com 5 anos nossos ele continua em construção. AC ou AS? Não, o AC é a Avenida do Contorno. É Álvaro Tá. da Silveira. AG é AG, Arthur Guimarães, na Espírito Santo. na Espírito Santo. Depois fizeram o Álvaro da Silveira. Que é o AC. O AC AS. mudou, ganhou o nome, ficou AS. Ah, é. Isso. Mas era o AC durante os 5 anos que a gente estudou, que era a Avenida do Contorno. Tá. Bom, e os fatos ocorridos aí, laboratórios, professores, quais são suas memórias com relação à engenharia mecânica? Eu só tive uma vez um professor que, posso até falar o nome dele, porque eu nunca esqueci, ele chamava Alcibiades. Eu estava fazendo uma prova, a gente vem fazer prova à noite, né? Exatamente. Não sei se as provas eram fora do horário. E eu estava fazendo, ele pegou e falou assim, sua consciência não dói, não? Porque é o seguinte, você está ocupando aqui o lugar de um pai de família. Que isso, é sério? Minha mulher hoje foi lá na drogaria Lourdes, como é que chamava? Que era uma perfumaria Lourdes, e comprou um tanto de cosmético. Mulher é para isso. Aí eu falei assim, não, se esse pai tivesse feito vestibular comigo, ele tinha passado. Porque ele teria a mesma nota de mim ou do último colocado, ele não passou porque ele não quis estudar. Tá? Foi a única vez que alguém me perguntou alguma coisa sobre ser mulher ou não. Tá? Eu nunca tive um problema com nenhum colega meu, e até hoje nós encontramos todo mês na turma. Eu consegui, era uma coisa diferente. Era uma turma A e uma turma B, porque eram 120 na turma de mecânica, então foi dividida, as salas tinham 60 em cada um. Então, tem uma turma que nunca foi da minha sala. Hoje, ninguém sabe mais se era da turma A ou se era da turma B, porque eu consegui achar a turma toda e, para não saber mais que sala, todo mundo formou em 68, hoje nós éramos 120, hoje somos 99 vivos. Ainda. Você é uma promotora social da turma. Sou. Eu consegui, porque eu fui para a área de informática, depois que eu formei, né? Depois eu falo um pouco como é que é isso. E aí começou a ter e-mail. Aí eu, com o e-mail, eu consegui achar todo mundo. Um achava o outro, me mandava. E essa proximidade da contemporaneidade com o Sérgio Arthur, com a Consuelo? Eles eram 3 anos na minha sala, mas de vez em quando eu ia lá assistir a aula na sala deles. Aí eu conheço a turma deles toda. Vira e mexe, eles me mandam. E você tinha um apoio de outra mulher, que a Beatriz era professora da escola. Era professora. Escola. Mas era distante, porque ela ia lá, dava aula e pronto. Sabe? Mas eu sempre tive facilidade de relacionar com pessoas. Então, a turma deles, todo mundo me conhece e eu conheço todo mundo até hoje. Eu tive uma ex-aluna na escola da metalurgia, a Regina Gazili. Era sobrinha neta da esposa do meu tio, Nassum Gazili. E ela era a única mulher. E era um destaque, ela mobilizava toda a turma. Hoje ela está na Marinha, na área nuclear, com formação fora do país, na Alemanha. E ela atua e sempre foi uma articuladora social da turma da metalurgia. E a turma era grande nessa época. Eu também sou. Inclusive, é o seguinte, eles mandaram fazer para mim uma abelha. Uma? Abelha. Abelha? Abelha.
É porque eu sou a abelha e eles são os zangões. Mandaram fazer com brilhante e tudo, uma Que joia. ótimo! Porque eu sou a abelha rainha. Que ótimo! E eles são os zangões, quer dizer, quem manda sou eu mesmo. Você pode destacar, em nome de todos, você poderia fazer alguns destaques das colegas da sua turma? Aí é muito... Em nome de todos. Falar o nome de alguns colegas? Alguns com em nome de todos. Não, eu acho que é mais difícil, porque eu tenho um carinho tão grande por cada um. Por todos você prefere não... Eu prefiro, não. Eu casei com um, né? Ah, é? Eu casei Pelo com menos ele você pode apontar? Posso. Ele era de Uberlândia e tinha 8 anos que era noivo lá. Sabe? 8 anos. O tempo que ele estudou, ele não entrou comigo na escola, ele foi para minha turma só no 3º ano. E como ele chegou novo, eu dei maior atenção para poder conviver com a turma. Tinham 2, ele e um outro que foi diretor da USP Minas também, Gabriel Marciano Pacheco. Eles 2 entraram no 3º ano. Eles entraram antes, não gostaram, tiveram problema na escola, aí voltaram para a turma nossa. Então, eu era coordenadora, eu entrosava eles na turma. E no último ano, o pai dele morreu, eu liguei lá para Uberlândia, dei maior atenção para eles, para isso. E minha irmã ficou assim, esse cara é doido com você. Eu falei, sim, doido. Aí, passado um tempo, ele foi trabalhar na Santa Matilde em 3 filhos. Aí um dia eu estava na casa de uma amiga, minha irmã falou assim, o Eudes está aqui perguntando se você pode jantar com ele. Aí ele foi e me contou que ele tinha terminado um namoro, que ele gostava de mim, eu nunca tinha pensado. Mas aí eu falei assim, não, mas tem uma coisa, eu não saio de Belo Horizonte. Ele morava em 3 Rios, ele trabalhava na Santa Matilde. Aí ele conseguiu a transferência para Lafayette, para a gente poder marcar o casamento. Mas nós namoramos, noivamos, casamos em 4 meses. 4 meses? Porque ele queria que eu fosse assistir ele gostava muito de música clássica, ele queria que eu fosse assistir um concerto no Rio, e minha mãe não deixava eu viajar sozinha, mesmo formada há mais tempo. Tá? E aí foi isso, eu casei com ele, mas ele faleceu com 50 anos. Engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico. Uberlandense? Hein? Ele é de Uberlândia. De Uberlândia, Uberlândia. Eudes Antônio Barros. Eudes? Mas a família dele é a Rodrigues da Cunha, mais famosa, que todo mundo conhece lá. Você tem conhecimento de que nós temos um livro de ouro? Você tem um livro de ouro? Não. Está aqui, eu vou te passar um, tá? E tem com certeza o seu nome e o dele, tá certo? Pois é. E aí, e os filhos? Eles seguiram engenharia? Como é que é isso? Sim, a minha filha mais velha não só seguiu engenharia, como hoje assumiu o meu lugar na Montreal. Pois é, então agora vamos para a sua trajetória, né, Ângela? Você aqui, quando você fez a engenharia, você tinha, durante o curso, algum interesse específico em alguma área de concentração técnica? É o seguinte, como eu já falei, minha família toda foi de professores. Então, quando eu estava no 3º ano de engenharia, eu comecei a dar aula de desenho no Colégio Imaculado. Aí, no ano seguinte, eu fui chamada para dar aula de matemática no Colégio Santa Maria. Então, no 4º e no 5º ano, eu saía da escola ao meio-dia e almoçava no Colégio com as freiras e dava aula 1h no Colégio Santa Maria. Então, no 4º e no 5º, eu dei 2 anos de aula no Colégio Santa Maria de matemática. Tem alunos que eu conheço até hoje. E eles achavam ótimo, meus colegas também, porque quando tinha hora dançante, eu levava meus alunos para a hora dançante, sabe? Porque aí os meus colegas tinham parceiras. E aí eu fui chamado, eu era monitora de cálculo numérico, eu fui chamado para dar aula de cálculo numérico na PUC. Então, isso ia ser a minha trajetória. Aí eu fui para a praia. Aí, na praia, eu encontrei com a colega da Consuela Celisa, e mais o pessoal falou assim, nós estamos importando um computador, você tem muito relacionamento, você não quer ir trabalhar com a gente? Eu falei assim,
Ah, mas eu já tinha começado a programar também, porque eu tinha chegado o primeiro computador na escola e eu estava Qual que era o... 11h30. Era Fortran? Era Fortran, só tinha Fortran. Fortran básico, né? Que a gente Aí eu tinha que entrar com uma cota. A empresa chamava Engepel. Engenharia e Processamento Eletrônico, e foi criado para poder fazer os primeiros cálculos estruturais pelo computador. A Celise que desenvolveu isso. E Cálculos aí, estruturais pelo computador. isso em 69, tá? Você formou em 68. Eu formei em 68. Aí, meu tio, ela falou que precisava na época, mais ou menos, era R$ 10.000, eu não lembro mais qual que era a moeda, né? E meu tio falou assim, eu te empresto o dinheiro para você entrar. Aí eu entrei para sócio com eles. E eu dava aula das 7 às 8h30 da manhã, e depois eu dava aula das 7 da noite às 10 da noite no IPUC. E você já tinha esse espírito empreendedor, Ângela? Porque, como você falou aí, você gosta de mandar. Eu também. Eu não consigo ser mandado. Não, Aí eu fui falar isso no CREA. Nasci para mandar. Eu fui falar isso no CREA, lá na Universidade de Conselho. Eu sou incoordenável. Eles queriam colocar um coordenador sobre um projeto que eu desenvolvi. Então a Câmara Civil ria muito de mim, falando assim, você é incoordenável. É verdade. Então não tem aqueles perfis que fazem engenharia, que tem essa autonomia, uma condição de condução de processos. Então você se enquadra nele, com certeza. Mas é isso mesmo. Aí, quando eu estava lá, começou aqui a Sucesso, que é a Sociedade de Usuários de Computador e Equipamentos Subsidiários, que ninguém nem sabe o que é isso mais. Era perfuradora, classificadora, porque quando eu comecei ainda era cartão perfurado. Cartão muito perfurado. E a impressora era de 80 linhas por minuto, hoje é 1.000 páginas. Aí eu participei dessa evolução toda. E essa Sucesso tinha uns congressos. E eles me chamaram para dar uma palestra no Rio, lá no hotel, no congresso lá. Aí isso quando? Isso foi final de 69, princípio de 70. Aí, no final de 70 já. E aí eu fiz a palestra, quando acabou, uma pessoa pediu para conversar comigo. Ele era diretor da Datamac. Aí ele falou assim, eu gostei muito de você, queria saber como é que é a sua empresa, como é que é e tal, e queria que você fosse amanhã comigo conhecer a minha empresa. A empresa dele era um monstro, a nossa era um apartamento, tá? Mas tudo ainda... Ele falou assim, não, é porque nós estamos abrindo Belo Horizonte, quando você não quiser mais ficar na sua empresa, você me dá prioridade? Eu assim, dou. Aí, isso é muito importante, porque fez muito parte da minha vida. Isso. Aí eu casei em 71, e em 72 nasceu a minha filha. E o meu sócio falou assim, olha, eu que atendi os clientes todos lá na Engepel. A partir de agora, quem vai atender os clientes sou eu e você vai programar. Aí os clientes não queriam falar com ele, só queriam falar comigo. Aí era difícil. Então, eu conheci. E por quê? A pessoa que era responsável pela informática, naquela era computação, né? Não chamava informática. Informática veio chamar muito tempo depois. A pessoa que cuidava disso da CEMIG era o presidente da Sucesso, que eu era diretora dele. Tá? Então, eu participo, porque a entidade de classe abre muita porta para a gente. Então, eu sempre participei. Também lá na Sucesso, eu fui a única mulher que foi presidente até hoje e fui a primeira que fui reeleita. Você pode falar Sucesso, Sociedade de Usuários de Informática. Hoje é só isso. Porque antes era computação. Sociedade de Usuários de Informática, continua chamando Sucesso. Ela já tem 60 anos e eu fui
a primeira mulher a ser presidente e a primeira mulher que fui reeleita. Ela era 2 anos podendo ser reeleita. Antes de eu entrar, nenhum tinha sido, eu fui. E então, esse meu sócio ficava reclamando, porque os clientes todos aí, eu acabei saindo da empresa. E minha filha tinha 2 meses. E eu liguei pro cara lá da Datamec. No dia seguinte, eu estava na Datamec. Mas o mais interessante de tudo é que eu tive que ir no Rio para fazer uma entrevista com o dono. E o dono era o Carlos Lacerda. O dono, ele pegou e falou assim: ô Joaquim, essa menina aqui que você quer que vai para Belo Horizonte? Ele falou assim: essa que eu quero. E eu fiquei 15 anos lá e fiz um trabalho assim, magnífico, magnífico. Tive que mandar todo mundo embora, formar todo mundo, porque eles faziam a loteria esportiva em AB Moreira e só queriam trabalhar de quinta para sexta, porque era o dia que tinha serviço. Eu arrumei serviço para lá e aí eles jogavam o serviço fora. Aí tive que ter a ajuda do Rio para ver isso e tal. Mas eu formei a equipe e fiquei 15 anos lá, assim, como sendo a melhor filial da Datamec. Eu cheguei lá, tinha 3 salas, quando eu saí tinha 96. Foi um grande aprendizado para você, porque Carlos Lacerda foi um dos caras mais brilhantes do Brasil, né? Nossa, gente, realmente. É diferente dos políticos de hoje. A gente vê hoje. Não, você vê, ele tinha uma empresa de informática, tá? E ele sabia o que ele de computação, quer dizer, um cara que tinha visão. Tinha visão enorme. Tá? Mas assim, educadíssimo, gente, educadíssimo. Tá? Eu imagino. Mas para mim é uma honra, por isso que eu falei, tem uma história que eu preciso. Ele fez parte da minha vida. Tá? Essa história você pode contar. Só que aí, importante, eu comecei a trabalhar para a Caixa Econômica, fazer um trabalho que eu mexi muito com a área do sistema financeiro de habitação. E lá na Engepel, eu era muito amigo do Nilton Veloso, eu desenvolvi um sistema financeiro de habitação para a Economiza. Quando eu fui para a Datamec, eu comecei a desenvolver ele lá. E aí eu peguei todos os bancos. E a Caixa precisava de um sistema bom, resolveu trabalhar com a Datamec. Mas para poder continuar lá, ela teve que comprar a Datamec. Aí, gente, vocês não sabem o que é trabalhar com a empresa pública. Cada hora vinha um presidente pior que o outro. Mas o último era pior ainda, porque ele era presidente do PTB. Ele não entendia nada. E queria que o pessoal fizesse greve. As indicações eram políticas, né? Mas aí é o seguinte, eu tinha os bancos todos comigo e a Caixa. Aí eu falei com ele assim, mas eu não posso deixar... como eu era carteira assinada, eu ia para a Assembleia para não deixar fazer greve. Ele falou, você tem que deixar, tem que aprender a conviver com greve. Eu falei assim, nunca esqueci essa palavra dele, que eu aprendi. E aí o pessoal... Um dia que eu mudei para onde eu moro agora, eles fizeram greve. Foram lá e decretaram greve. Eu deixei minhas coisas todas em casa, corri lá, comecei, e eu descobri como que é bom conviver com greve. Todo mundo que entrou na greve, depois não veio trabalhar comigo quando eu saí de lá. E todos queriam continuar e eu não deixei, porque eles queriam a greve, então eles fizeram a opção deles. Aí eu liguei para o presidente e falei assim, e os meus clientes? Ele falou, para mim só interessa a Caixa. Eu falei assim, nossa, eu tinha Real, qualquer banco, Banco do Estado do Paraná, tudo era comigo. Aí eu falei assim, não. Aí eu saí, pedi demissão. No dia seguinte, eu recebi um telefonema assim, não aceite nada antes de conversar conosco. Comigo. Eram 2 pessoas que estavam na Montreal Engenharia, saindo da Montreal Engenharia e criando a Montreal Informática. Aí eles vieram aqui para conversar comigo e falaram assim, eu te dou o dobro que você ganha, mais carro, mais isso, 1 ano para você fazer do jeito que você achar que deve fazer, com tudo que precisar de investir, depois de 1 ano eu quero lucro. Com 6 meses eu comecei a dar lucro. Montreal Informática. E já tem 37 anos. 37 anos. Então essa é a história dessa trajetória na Montreal. Na Montreal.
Hoje eu sou presidente do conselho. Como te falei, minha filha que fez engenharia, hoje assumiu a direção da filial de Minas. A Lúcia. Lúcia. É. Minha outra filha seguiu a avó, que é advogada. É? É. Uhum. Mas casaram bem, tem 2 netos, tem 2 genros maravilhosos, um é médico e o outro é advogado, e tem 2 filhos, com 6 meses de diferença. Eu ia te perguntar que projeto o setor quer se destacar, mas você já revelou, já falou aqui. Mas tem algum outro destaque? Eu tenho a outra área que eu sempre trabalhei. Como eu estudei no grupo escolar, na escola federal, no colégio estadual, na escola federal, eu tinha que dar alguma coisa. Então, eu sempre trabalhei muito na área social. Social. É. Então, no Museu Abílio Barreto, quando eu era presidente da Sucesso, eu peguei a verba de construir aquele anexo. E aí, eu era amigo do diretor da Uzi Minas, perguntei se a Uzi Minas era sócia da Sucesso. Eles falaram assim, se mudar o projeto para a estrutura metálica, nós doamos toda a estrutura metálica. Aí era o Veveco, na época, que vocês todos devem lembrar dele, era arquiteto. Alvoradi. E é isso mesmo. E aí ele falou assim comigo, olha, você não tem uma notícia melhor que tá? Meu sonho é fazer um projeto de estrutura metálica. Então ele fez o anexo para comemorar os 100 anos de Belo Horizonte, o Museu Antigo da fundação da cidade. E depois a gente conseguiu toda a verba daquilo ali, toda a área. Agora vou fazer um parênteses, muito triste. Durante muitos anos, lá tinha assim, Sala Uzi Minas e uma placa com todas as pessoas que colaboraram. Recentemente, a turma do Calil foi lá e jogou tudo fora. É lamentável isso, né? Com que argumento? Ou Olha, sem argumento? porque o diretor que assumiu a Fundação a Fundação de Cultura de Belo Horizonte, ele não queria mais a Associação de Amigos. Depois eu voltei, fui presidente da Associação de Amigos de novo, aí arrumei verba, fiz um projeto lá, arrumei verba para iluminar, para fazer o jardim, aí todo mundo começou a frequentar o museu de novo, porque ninguém podia entrar lá, porque era tudo escuro, tudo. E aí ele falou assim, não, eu não quero mais Associação de Amigos. Nós tínhamos uma sala pequenininha lá, acabou, a associação morreu. Tá? E eles fizeram o que eles fizeram, porque aquele prédio é da Associação de Amigos. Existe o construtivismo É. e o não construtivismo, Isso, vamos falar de extinção que foi feita. E depois, há 20 anos atrás, eu fui procurada por uma pessoa que tem uma cabeça maravilhosa. Ele era secretário de Cidadania naquela época, Fernando Alves, que ele estava querendo fazer uma ONG de geração de trabalho e renda. Então, eu fui participar, chama hoje Rede Cidadã, nós completamos agora em outubro 20 anos. Mais de 100 mil jovens trabalhando e continuando a trabalhar. Num projeto Jovem Aprendiz. Todo mundo fazia menor aprendiz. Menor aprendiz não é mais, é jovem, de 14 a 24 anos. Tá? Que dá para de 16 a 22, porque ele tem, quando faz 24, ele tem que sair. E quando de 14 a 16, eles não estão muito maduros. Mas nós fizemos esse trabalho e fizemos uma série de outros trabalhos, inclusive um muito bonito em São Paulo, que também não conseguimos fazer em Belo Horizonte, que nós pegamos 5 mil moradores de rua e formamos. Nós temos uma metodologia que esse meu amigo desenvolveu, sociocomportamental. E desses 5 mil, hoje tem 2.500 ainda trabalhando e 2 são gerentes do McDonald's. Mas o governador, o prefeito de lá na época, que era o Dória, ele fazia um café da manhã chamando o dono da empresa e falando quantas vagas que você dá. E aí o McDonald's deu 100, o outro, cada um outro deu 500, o outro dava 100, tudo aí, e arrumaram as vagas para
Para os 5 mil, alguns não quiseram ir nem fazer o treinamento. É uma semana de treinamento. A comunidade deu roupa, deu comida, arrumaram tudo. Maravilhoso. Uma semana formando, mudando a cabeça deles e tudo, e escolhendo para onde eles podiam ir. Foi um trabalho muito bonito. Depois nós replicamos ele em Porto Alegre. Mas BH ele falou que não gosta de morador de rua e que não ia tomar café com empresários e que não ia mexer com isso. É triste. Mas Foi o último prefeito. foi o próprio Calil mesmo. É. Ângela, tem também um projeto, eu não sei se você me falou sobre isso, que é para locação de pessoas mais idosas no mercado de trabalho. Esse é dentro do projeto da rede, chama Rede Sênior. Rede? Sênior. Nós temos vários tipos de coisa. Nós fizemos um trabalho com presos também. Esse é a Rede Sênior. O Super Nosso colocou 150 nos caixas dele todo. Falou que foi Eu cheguei a presenciar isso. Pois é. E até hoje nós voltamos outra vez com a Rede Sênior, porque uma pessoa com 60 anos hoje está bem apta para trabalhar, não precisa de aposentar. Pode até aposentar e fazer outra coisa, que para ela vai crescer muito. Então, esse é o projeto da Rede Sênior. Porque a gente tem... O mercado é interessante mesmo, né? Tem, pela gentileza no caixa. E a seriedade de mexer com o dinheiro, a pessoa mais velha é mais responsável, né? É mais responsável. Você faria outra profissão? Hein? A engenharia te realizou plenamente ou faria outra profissão? Olha, como eu falei com vocês, eu fiz uma engenharia para desenvolver meus raciocínios e me preparar para um futuro. Porque, na verdade, da mecânica, eu fechei um livro quando eu formei e abri o outro. Porque eu fui para a área de informática e na área de informática me desenvolvi demais. Você foi protagonista, né? E era a mais atual. Tá? Tinha a parte de mecânica de automóvel, metade da minha turma foi para isso, tá? E eu fui para uma área que estava começando. Dei sorte, a escola tinha acabado, eu era monitora da área e eu estou nela até hoje. Quer dizer, minha área de engenharia mecânica é o meu diploma, mas a minha mesmo é a de tecnologia. Eu teria outras perguntas para te fazer, mas você foi tão clara e apresentou uma série de perguntas aqui que eu iria abordar. Até algum aspecto que eu não abordei que você gostaria de falar? Não, eu acho que a gente falou tudo. Tem um caso aí de uma formatura, não tem? Você falou que iria colocar? Foi. Isso. É pelo seguinte, quando nós formamos, o nosso paraninfo foi o Dom Helder. Pois é, e era em 68, vocês já viram. Nós estudamos de 64 a 68, então tudo que eles fazem aí de movimento aí, nós já passamos por isso, tá certo? Foi uma coisa... minha mãe ia para a rua com a gente, pra você ver. Tá? E as freiras ficavam lá, fecharam a escola, vai para lá, não vem dar aula não, sabe? Elas eram todas preparadas. Mas aí foi o Dom Helder. E eu fiquei de buscar o Dom Helder no aeroporto de Pampulha. Na formatura. Para a formatura. E naquela época não tinha celular, né, gente? Só tinha telefone fixo. Eu não sei como minha mãe conseguiu me achar no aeroporto de Pampulha. A equipe do Dom Helder ligou para minha casa falando que era para falar no aeroporto que ele não via mais, que era para a gente convidar o Cássio Pinto para ser o paraninfo, para a gente ir na casa dele. Isso, o Tarcísio Menecia era o delegado do DOPS que estava lá esperando ele para pegar ele na hora, para prender ele na hora que ele saísse do avião. Aí eu cheguei com meus colegas assim, bem alto, e ele ficando perto, a gente fingindo que não sabia quem que era ele, e ele escutando tudo. Olha, Dom Helder não vem mais, nós temos que ir lá para a casa do Cássio Pinto agora, para falar com ele que ele vai ser o nosso paraninfo. Aí tudo assim, a formatura foi no Minas, todo mundo entrou, o Cássio leu o agradecimento do Dom Helder, mas nós já estávamos com
o discurso dele tudo impresso, tudo pronto, né? Tudo escondido. E a gente sabia que se alguém visse esse discurso... E aí, às 9 horas da noite, entra o Dom Helder na formatura. E foi preso quando saiu. É mesmo? Muito triste. Você teria muito curioso esse fato, alguma mensagem para falar para a nossa profissão, dos engenheiros que estão vindo por aí, como estímulo, porque nós pretendemos divulgar mais engenharia e isso, de certa forma, já tem sido feito. Nós pretendemos desenvolver um projeto junto à comunidade, mostrando o museu, que nós estamos nele, né? O Museu da Nova Engenharia, como para nortear potenciais futuros engenheiros. Mas entendendo a engenharia e não por moda, você engenheiro, ou por influência, mas com a consciência. Esse projeto existe aqui, essa intenção existe de receber pessoas aqui no museu, quando nós acabarmos de formar o museu, para apresentar a engenharia, né? Então eu queria saber sobre o que mensagem você passaria sobre a nossa profissão. Olha, a gente tem que ver o seguinte, uma coisa é a nossa profissão de 50 anos atrás e uma coisa agora. Porque tem uma coisa que chama velocidade. Tá? O que está sendo... a velocidade com que todas as áreas da engenharia estão evoluindo é muito grande. Quem não acompanhar essa velocidade não consegue chegar num ponto que o profissional precisa. E a tecnologia é fundamental hoje em todas as áreas da engenharia. Então, o que eu acho é o seguinte, é o acompanhamento da evolução de cada área da engenharia. Todas estão com uma velocidade muito grande. Então, isso é que as pessoas... hoje a gente tem muito... Antes a gente tinha que pegar umas bentas traduzidas, umas coisas assim. Hoje não, hoje você abre o computador, você tem tudo. Então, você tem que parar de gastar um tempo para ficar só no WhatsApp e tudo mais e ficar lendo algo mais importante que possa somar. E hoje você tem um conhecimento imediato na mesma hora. E nós temos também ainda no país, Ângela, um desconhecimento da engenharia nas questões governamentais, né? Você contrata projetos, você não contrata profissionais. Tanto é que os profissionais de engenharia hoje, quando são contratados pelo governo, eles não são contratados como engenheiros, são contratados como analistas, com uma faixa de remuneração muito abaixo do mínimo estabelecido pelos conselhos, pelo sistema Confere-CREA. Então, é muito importante nós mudarmos esse paradigma, passarmos uma ideia da engenharia como parceira do desenvolvimento. Você tem alguma palavra para dar para o governo, para a sociedade, sobre a importância da engenharia nessa questão das decisões governamentais? Olha, primeiro também eu acho que é o seguinte, eu não acompanhei como é que foi a evolução da engenharia na universidade. Tá certo? Hoje eu não sei como é que ela está. Tá? Porque isso também vai ajudar na formação deles. E hoje essa parte de política também está muito, muito complicada. Tá? O profissional não é reconhecido. Isso a gente teria que fazer um movimento muito grande para isso. O engenharia realmente não é. É isso que tem que ser feito, um trabalho. E esse grupo, parabéns por o que vocês estão fazendo nesse grupo aí, que eu acho que ele está pensando nessa conscientização, muito Nós estamos tentando. E posso dar um anexo nisso aqui? Tudo nesse mundo depende da engenharia. Pense um pouquinho. Sim. Tudo nesse mundo depende da engenharia. Tudo. Nós estamos divulgando aqui na associação, Ângela, palestras e cursos de engenharia pública, inclusive dando assessoria para prefeitos. Já fizemos algumas assessorias, também contamos com o apoio do CREA. Prefeito é fundamental, porque eles não sabem nem o que a gente faz. Exatamente, lá nós fazemos o levantamento de demandas e a partir daí é o que o Sérgio colocou, tem engenharia em tudo. Tem engenharia em tudo. Todas as demandas públicas, infraestrutura, tem engenharia, todas as engenharias. Certo?
Você tem uma palavra final para nos falar? Não, só parabéns mesmo. Eu acho que é muito importante o que vocês precisaram de mim, eu estou às ordens. Eu acho que esse trabalho é magnífico. Consuelo está ali escondida, mas eu sei que ela também... A Consuelo é grande apoiadora, como todos os demais da associação. Eu queria saber se o Lázaro, o Sérgio, Consuelo, tem alguma coisa para falar também. Eu quero agradecer muito a história da nossa querida Ângela, porque hoje nós temos mais moças, senhoras da engenharia, mas há 30, 40, 50 anos atrás não tínhamos. Então essa história foi brilhante. A história da Montreal, a história trabalhando com um grande brasileiro, que foi Carlos Lacerda, do Helder, a história foi um cara que eu admiro muito, independente de ser esquerda ou direita, são pessoas cultas. Eu acho que é a cultura que é fundamental. E é isso que eu te agradeço mais de ter aceitado o convite, porque foi muito bom para nós. Né? Que bom. Foi um prazer. Chega aqui, Consuelo. Eu finalizo agradecendo as mulheres engenheiras, destacando as mulheres engenheiras. Eu gostaria que você falasse. Ela quer, peraí, ela não acabou. A Ângela é um orgulho para nós engenheiras, porque é a referência de um trabalho muito importante, não só na Montreal, como na Rede Cidadã. O apoio de cidadã zelando pelo povo nosso. Mas conta aí, por que você fez engenharia? Aí eu fiz engenharia por causa de Dona Beatriz. A tia naquela época, eu entrei na escola em 61 e não usava a mulher fazer engenharia, não era usual, a mulher era secretária, fazia no máximo letras. Só na minha família que eu usava. Só na família da Ângela. E somos de Itabira, e Dona Beatriz foi Itabira e conversou comigo. Meus pais sempre apoiaram. E então, depois de Dona Beatriz, eu fiz. Foi ótimo. Foi mesmo. Parabéns, Então, Ângela. a mulher engenheira não é diferente, não é, Consuelo? Somos. Ela não precisa de partidarismo feminino, não. Fala aí um pouco sobre isso. Não. Eu sou contra esse negócio de cota de mulher. Eu acho que mérito é importante. Eu sou contra cota de tudo. Cota de tudo. Eu sou contra cota de tudo. Sérgio, você tem alguma coisa para falar? Não, eu tinha para falar, eu já falei. Olha, Consuelo, eu estou muito feliz com a sua fala, viu? Essa homenagem às mulheres engenheiras, gostei muito. Ângela é referência para nós. Muito bom, eu agradeço mais uma vez toda a equipe de apoio ao CRMG e agradeço a você, Ângela, essa honra de recebê-la aqui. Estar com vocês aqui. Muito agradável a sua fala, viu? Obrigada. Parabéns no nosso reconhecimento e vamos em frente. Até mais, um bom dia a todos. Obrigada. Bom dia.